queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, estamos na oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, somos presenteados com esse relato da aparição do Senhor. Nós sabemos que a fé apostólica, ela nasce das aparições do ressuscitado. E segundo o Evangelho de João, Jesus, ele apareceu 3 vezes para os discípulos, como se fosse uma forma pedagógica. Jesus ali ia maturando a fé. E nessa aparição, nós temos realidades que talvez são confirmadas. Jesus, como se faz que os discípulos reavivem a pesca milagrosa e também, talvez, é atualizado uma realidade que por muitas vezes os discípulos viveram com o seu Senhor, que é aquele momento do ágape, o momento da partilha, o momento onde eles partilham a comida, vivem uma realidade de fraternidade, de comunhão. Como se era necessário que os discípulos cada vez mais tivessem essa realidade arraigada, que é o mesmo Senhor, mas agora ressuscitado, que traz a esperança à vida nova. Isso é de extrema importância para a fé dos apóstolos, para que aqueles homens assimilem essa realidade nova e assumam a sua missão a partir da ressurreição do Senhor. Que confirme a sua fé no Senhor e assim eles possam confirmar a fé em outros. E nesse relato também nós temos esse momento
em que os discípulos agora não estão mais em Jerusalém, aqui está na Galileia, no lugar de origem da maioria dos apóstolos. E nós temos aqui a figura de Simão Pedro, que ele vai pescar. Jesus tinha tirado ele do ofício de pesca para ser pescador de homens. Mas diante daquela realidade, ele decide voltar à vida velha, voltar a pescar peixes novamente. E interessante que a postura, a decisão de Simão Pedro, ela é contagiante. Ela contagia os outros discípulos também a pescarem. E aqui, mais uma vez, tem a intervenção do ressuscitado, que reescolhe, atualiza, confirma, manifesta o seu amor. Amados irmãos, queridas irmãs, o tempo da Páscoa é Deus nos propondo, talvez, renovar o nosso sim. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Bem da verdade que às vezes nós podemos viver na nossa vida realidades que nos marcam muito. Perdas de pessoas, se deparar com as nossas fraquezas, perseguições, enfim. Mas nós temos que ter a certeza, a Páscoa nos dá a certeza. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se por acaso nós arrefecemos na nossa decisão, quantos de nós às vezes já nos decidimos a viver realidades missionárias, realidades da nossa vocação, seja dentro de uma comunidade, uma vida consagrada? E quantas vezes, por realidades talvez inúmeras, essa realidade vai nos fazendo voltar atrás, esfriar, ficarmos mornos. Assim como Pedro quis voltar à vida velha, quis viver uma vida mais confortável. Mas para mim e para você só há um caminho, que é viver a fé e a vontade do ressuscitado. Que Deus nos renove nesse dia, nos fortaleça e que possamos mais uma vez renovar o nosso sim a Deus, a nossa entrega, a nossa oferta e com a nossa vida vivermos como discípulo amado, apontar para muitos que estão ao nosso redor, apontar para muitos dos quais o Senhor nos deu, é o Senhor. Que a nossa vida possa apontar o Senhor que está vivo e que está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.